Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Hoje é 20 de outubro de 2022. Vamos a mais um estudozinho do nosso manancial aí diário, né? Que bom, que maravilha. Hoje ele se encontra aqui no livro de Gálatas, no capítulo 2, do verso 9. No livrinho ali do estudo do manancial, ele fala que é do 9 ao 22, mas o meu aqui só vai até o 21, na minha Bíblia. Então, ou lá está errado ou aqui, né? Mas tudo bem. Do 9 ao 21, como está aqui na minha Bíblia. E a palavra de Deus diz assim, ó. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se havia dado, deram-nos as destras, quer dizer, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Quer dizer, deram a mão direita. Não é assim qualquer sinal, qualquer. Na cultura judaica, a mão direita é um sinal de aprovação, é um sinal de bênção. Vai lá, faça um trabalho entre os gentios, mas não esqueçam os pobres de Jerusalém. Não esqueçam os pobres, né? Principalmente os judeus, principalmente os de Jerusalém. Então, assim, deram a mão direita, as destras, em apoio, em sinal de aceitação. Vão, né? Deixa Deus usar vocês ali naquele lugar. E deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, eles a circuncisão. Quer dizer, que Paulo e Barnabé foram pregar para o pessoal dos gentios, e os outros apóstolos foram pregar para o pessoal da circuncisão, para os judeus, né? Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, de resistir na cara, porque era repreensível. Irmãos, às vezes a gente tem irmãos, eu não sei se são em todas as igrejas, mas tem umas pessoas que se acham mais que as outras. Isso no meio evangélico, né? Lá em 2 Timóteo 2, capítulo 19 e 20, você vai entender que existe vaso de bênção e vaso de maldição, vaso de honra e vaso de desonra. Mas nós temos o sinal, né? Nós temos o selo de Deus e Deus conhece os seus. Então, dentro da igreja, tem pessoas que às vezes têm que ser alertadas. Elas têm aquele negócio, aquela altivez, quer ser superior, quer ser mais espiritual. Irmãos, no reino de Deus, todos nós somos iguais. Né? Nós somos iguais, todo mundo. Né? Todo mundo nós somos iguais. E aí não precisa a gente estar querendo ser mais do que ninguém. Né? Vamos ser servo como Jesus foi. Né? Ser discípulo. Ser submisso a Deus. E chegando Pedro a Antioquia, ele resistir na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando-se e apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Quer dizer, pregava uma coisa e vivia a outra, né? Então, assim, se ele era judeu, queria pregar para os judeus, por que estava no meio dos gentios? Existe isso, mano, nas culturas por aí, né? Então, depois que os outros apóstolos chegaram, ele parou de falar com os gentios e foi lá para perto dos outros, como que se nada tivesse acontecido. E aí, Paulo não deixou passar em branco, né? Paulo não deixou passar em branco. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, na presença de todos, porque para não ficar aquele leve trás, né? Então eu vou falar logo na frente de todo mundo aqui para a gente chegar num denominador comum. Se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Explica, Pedro, né? Perguntou para Pedro. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei,
nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo o ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, morreu de balde. Então, assim, a gente tem que viver na presença do Senhor. Irmãos, é tão difícil, irmão. Olha, a coisa está acontecendo tão ligeiro. É rumor de guerra, né? É tanta coisa, terremoto, é maremoto, tá furacão, é tudo que justifica a volta de Cristo já está acontecendo, né? E até o final do ano eu creio que todas as nações do mundo vão ouvir do Evangelho. Então isso aí está tudo preparado para a volta do Senhor Jesus. E aí nós temos que viver de acordo, irmão. De acordo, né? Se você vê um irmão fazendo uma coisa errada, alerta, para que você não seja pego em falta, né? Se você conhece o irmão, que o irmão está fazendo alguma coisa que não convém, não são princípios da Bíblia, porque tem irmãos que estão dentro da igreja, toma santa ceia, né? Ele chora, ele ora, ele canta, ele louva, mas fora do tempo, meu irmão, é instrumento de Satanás, né? Então, assim, a gente tem que alertar para que nós não sejamos pegos em falta, tá bom? Fico alerta para todos os irmãos, vamos permanecer firmes, submissos a Jesus Cristo. Ele está voltando e não demora não. Está tudo aí, tudo pronto para a sua volta, né? Inclusive os judeus me parece que já estão construindo um trem que vai levar as 70 nações para adorar a Deus no terceiro templo. Vão levar 70 nações. Essas 70 nações são aquelas da Torre de Babel que foram dispersas pelo mundo. Então, o que está escrito na Bíblia está se desenrolando. Quer ver? Depois pesquisa aí, né? O trem que vai levar as 70 nações lá em Israel para adorar o Senhor no templo. Pesquisa aí. E vivendo com as diferenças, né? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É pela fé que nós cremos. Eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos, ele é o primogênito, né? Não podemos fazer como aqueles dois aí, Mineu e Finemeu, uma coisa assim, lá em 2 Timóteo 2,15 por aí, né? Que estavam falando que já existia a ressurreição dos mortos antes de Jesus. Irmão, para ficar um negócio bem claro aqui, Jesus foi o único que ressuscitou a si mesmo. Ninguém tem esse poder, só Ele. Só Ele tem esse poder de ressuscitar os mortos. Ele é o primogênito porque Ele se auto-ressuscitou. Entendeu? Ele agora tem as chaves da vida e da morte. É por aí, né? Uma fábula conta que durante a era glacial muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos espinhos, percebendo a situação, resolveram juntar-se em grupos para protegerem-se mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos. Por isso decidiram afastar-se, mas começaram de novo a morrer congelados. Então, amados, precisamos escolher: desaparecer da terra ou aceitar os espinhos dos companheiros. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que a relação com alguém muito próximo podia causar, já que o mais importante era o calor do outro, e assim sobreviveram. É aprender a viver, conviver com pessoas que a gente às vezes não se dá bem, mas a gente tem que aprender. É aquela tal coisa, né? Eu sempre tive isso comigo. A gente sempre tem alguma coisa para aprender com o outro. Então, que a gente tem que nos suportar. Não é verdade? A gente tem que nos tolerar um ao outro. Por quando alguém pergunta quem é você, o que você responde?
Como crentes, somos filhos de Deus, justificados pelo sangue de Jesus. Com certeza temos muitas diferenças, inclusive na forma de entender a palavra e agir. Às vezes queremos que todos sejam e ajam de acordo com a nossa forma de pensar e tentamos retirar da vida do irmão o que consideramos espinhos. É complicado, né? A gente conviver com pessoas, às vezes, que a gente não se dá. Tem pessoas, irmãos, que a gente nunca só ouviu falar e já não gosta, né? E quando está perto parece que aquele mal-estar assim, circunda, né? A Bíblia diz para a gente se suportar. Vamos se suportar uns aos outros aí em amor, porque Cristo nos amou, né? O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e admirar suas qualidades. Quando deixamos Cristo viver em nós, assumimos a identidade de filhos de Deus e passamos a viver com Ele, o que implica aprender a viver em comunhão. É aquela tal coisa, a gente tem que aprender a olhar com os olhos do Senhor, né? Aprender a ver as coisas com o olhar de Cristo, porque Cristo teve compaixão, né? É um amor assim sem medida, né? Ele teve uma compaixão muito íntima para com a humanidade. E devemos estar em oração por essas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, porque Jesus está voltando e muitas delas vão ficar para trás, né? Muitos crentes também que dizem Senhor, Senhor, mas só da boca para fora. É um alerta que nós estamos fazendo. Jesus está voltando. Fica esperto, crente. Fica esperto, irmão e irmã. Jesus está voltando. Põe tua casa em ordem. Virão tempos difíceis, já diz lá em 2 Timóteo 3. Né? Oremos ao Senhor. Querido Deus e querido Pai, graças te dou, Senhor, por este estudozinho do manancial agora de manhã. Muito bom. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos irmãos que nos assistem, que compartilham, que comentam. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nos dá sabedoria a todos nós, né? A todos nós, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, Senhor. Que possamos discernir as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, porque tudo está escrito que iria acontecer, está acontecendo debaixo de nossos narizes. Nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós sabemos que tudo isso vai acontecer e está acontecendo. Por favor, meu Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Cuida da tua igreja, da tua noiva, da menina dos teus olhos, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está aí, que vai assistir, sabe Deus quando. Deus te abençoe, meu irmão. Põe tua casa em ordem. Põe tua casa em ordem. Jesus está voltando. E por tudo isso eu te agradeço, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Shalom, shalom. Fica na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.